Olá meninas, bom dia, bom dia. Hoje começando talvez um pouquinho mais tarde na nossa pílula da sabedoria da mulher apaixonante. Vocês acreditam que eu estou aqui lutando com o meu celular? Olha aqui, bolhas. Aí eu decidi levar na assistência técnica e hoje eu estou gravando de novo a nossa aula no celular da minha filha. Então, hoje um tema bem interessante, eu tenho falado de comportamentos da mulher boazinha, né? E hoje eu quero falar para vocês de um comportamento que é muito importante vocês estarem sabendo dele, estarem cientes dele. É um comportamento que você precisa... É o comportamento do outro, na verdade. Você precisa reconhecer homens assim. Você precisa estar muito atentas a este tipo de personagem, caso ele apareça na sua vida. Na verdade, eu sempre tenho falado aqui do comportamento da mulher boazinha e da mulher apaixonante, da mulher poderosa. E por que eu faço isso? É para que você possa saber a se comportar, para que você possa saber se defender, para que você possa saber estar diante de pessoas, muitas vezes, que não vão ter um comportamento nem muito digno com você. E às vezes isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Há pouco tempo atrás eu comecei a dar um coach, aliás já tem um ano que eu estou dando consultoria para essa pessoa. É um homem que se envolveu com uma mulher narcisista. Então, para você ter ideia que não é só mulheres que se envolvem com homens que eu gosto de chamar aqui de vampiros emocionais ou psicopatas do amor, manipuladores, são variações desse personagem. E hoje eu resolvi trazer isso um pouco, porque para você ser livre, você tem que perder essa ingenuidade sobre relacionamentos. É muito importante você perder essa ingenuidade. Infelizmente, a gente cresce aí com esses contos de fadas, a gente cresce com essa visão de que um príncipe vai aparecer e vai nos salvar deste, né, ou da madrasta malvada, ou de uma situação de pobreza, enfim. A vida não é assim, não é mesmo, não é nada desse aspecto. Todas as pessoas têm os seus problemas, não existe uma pessoa perfeita que vai vir e te salvar principalmente das suas emoções negativas. Eu digo o tempo todo para você aprender a lidar com elas. Então, algumas pessoas, elas são sim positivas, elas são animadoras, elas dão apoio, outras sugam todo o seu otimismo, sua serenidade. E isso é péssimo, que coloca você numa situação de desespero, numa situação de olhar para dentro de você e aumentar a sua tendência a te ver de maneira negativa. A gente já precisa fazer um esforço de se manter positivo e olhar para o mundo e para a nossa vida de maneira positiva. Encontrar alguém que joga a gente para baixo é um desafio que você precisa estar preparada para lidar. Então, para proteger sua sensibilidade, é imperativo, é importante saber identificar e combater estes vampiros emocionais que existem, eles existem, estão por aí, hoje em dia até muito mais do que a gente pensa. Então é muito importante você aprender a combater esses vampiros emocionais. Então é isso que eu quero falar desse vídeo de hoje, né? Eu tô esperando aqui um pouquinho mais para que mais pessoas possam aparecer, né, nessa live, uma live muito importante. Eu sei que eu não tenho falado de horários, mas eu ainda não consigo marcar um horário fixo para dar essas lives. Esses vampiros, como eu disse, estão em todo lugar, são colegas de trabalho, são vizinhos, são parentes, são amigos e você pode estar dormindo do lado de um deles e não sabe. Na psiquiatria da energia, que é algo muito moderno, eu geralmente atendo uma série de mulheres, uma série de homens que estão fortemente afetados por estes sugadores. É uma verdadeira, digamos assim, gente, que a gente está vivendo hoje, é uma espécie de epidemia de saúde mental, que nessa medicina convencional, nessa psicologia convencional, isso não é muito enxergado, essa energia dessa pessoa não é muito avaliada. E eu fico assim horrorizada como tem estes feridos ambulantes andando por aí. Porque na verdade são pessoas feridas sim, são indivíduos que geralmente são muito perceptivos, são muito inteligentes, mas eles são
feridos nas suas emoções. E eles vão se resignando, sim, à ansiedade, à depressão, muitas vezes até à psicopatia. E por que eles têm esse ponto cego? Muitos de nós não tivemos informação sobre pessoas que são sugadoras de energia, sobre pessoas que têm essas psicopatias e nem como escapar quando elas grudam na gente. E é muito importante que esses resquícios sociais que estão por todos os lados possam se afastar da gente, a gente não manter contato com essas pessoas. Essa drenagem emocional é um tema muito delicado e a gente precisa saber como lidar com as nossas necessidades sem ter que depender de pessoas desse tipo. O que normalmente acontece quando a gente lida com essas pessoas? Normalmente a gente fica de boca fechada, a gente fica destrutivamente passivas, a gente ignora nosso subconsciente, aquele SOS que está gritando dentro da gente, aquele sinalzinho interno dizendo: tome cuidado, tome cuidado. Então, ou a gente age cheia de dedos, muito receosas de dar um passo em falso e parecer rude com essa pessoa, e essa pessoa sair da nossa vida, e a gente se torna verdadeiras mártires em lugar de nós nos tornarmos e nos posicionarmos de maneira respeitosa e assertiva. Então, isso é muito difícil de lidar. A gente precisa parar de acreditar que a gente vai ser indelicada, que a gente vai parecer uma pessoa difícil. Já há uns 30 anos atrás foi feita uma enquete sobre isso, gente, sobre comportamento das pessoas, só para vocês terem ideia, e as pessoas ditas difíceis foram colocadas na categoria de grosseiras e na categoria junto com tais grosserias como arrotar e cuspir. Imagina você, no momento de se defender de uma pessoa dessa, ser qualificada como uma pessoa tão grosseira que cospe na frente dos outros, que arrota na frente dos outros. E não é isso. Não é uma grosseria quando você sabe de maneira educada, assertiva, mas se posicionar diante de pessoas que estão ali tentando te jogar para baixo. Então é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. E esse tema despertou tamanho interesse em todas vocês que são minhas seguidoras, que muitas me mandaram direct, têm me mandado há meses direct, falando que convivem com uma pessoa assim, que acha que ela está namorando ou casada há muito tempo com um relacionamento abusivo. Para vocês terem ideia, eu postei um vídeo no Facebook somente, não postei aqui no Instagram, e ele teve quase 1 milhão de visualizações a respeito desse tema. Então, esse tema tem despertado muito interesse, é um interesse coletivo, que eu coloquei, inclusive, no meu curso, um módulo inteiro, com muitas e muitas aulas sobre cada um desses vampiros emocionais e como tratar, primeiro como identificar e como tratar cada um deles. Então, por que eu fiz isso? Porque os vampiros fazem mais do que sugar sua energia. Eles podem te levar tão para baixo, eles podem destruir tanto a sua autoestima que faz você se sentir um bagaço, faz você se sentir desvalorizada, detestável, insuficiente, que não merece nada melhor, que não quer nem mesmo se relacionar com pessoa alguma. E eu digo isso porque eu já convivi, eu já me relacionei com uma pessoa assim. E foi durante muitos anos. E eu comecei a me sentir esse bagaço, comecei a me sentir mal, até que eu tomei uma decisão que eu vou falar para você aqui no final desse vídeo. Até que eu comecei a agir dessa forma e realmente eu comecei a ter sucesso e a me transformar de uma maneira que eu nunca pensava que eu fosse adquirir tanta força e tanto discernimento. Foi a partir disso então que eu resolvi montar esse canal, montar esse perfil também no Instagram e fazer cursos a respeito disso. É por isso que o meu curso é fundamentado em alguns pilares muito importantes, que é a liberdade emocional, que é saber lidar com as suas emoções do passado negativa, que é se tornar forte para lidar com pessoas difíceis, que é também fazer sua autoimagem se tornar uma autoimagem de mulher poderosa
E por fim, saber se comunicar com os homens, entendendo qual é a linguagem deles, deixando de ser boazinha e sendo uma mulher poderosa e apaixonante. São muitas e muitas aulas para você passear para todo esse contexto dentro de você, para todos os pilares que você precisa para se tornar uma mulher de fato livre, livre emocionalmente, livre inclusive financeiramente, porque tem aula de liberdade financeira também, de prosperidade financeira. Então, voltando no tema, as espécies mais sutis de vampiros causam danos corrosivos e o pior de tudo é que são danos lentamente corrosivos. São pequenas pitadas diárias que vão fazendo você te sentir mal. Frases assim, colocadas eventualmente: querida, você engordou um pouquinho. Nossa, você não faz nada direito. Nossa, eu te pedi para fazer isso e não fez nada. Olha em que situação que você me colocou. Nossa, você escolheu esse filme pra gente. Nossa, hoje esse café tá muito doce. Então são pitadas. Pitadas e pitadas. Nossa, querida, você não pode fazer isso em público quando você sai junto. Nossa, mas você não pode falar dessa forma. Pitadas o tempo todo. Às vezes só para você ouvir, mas às vezes quando as pessoas são um pouco mais íntimas, até eles querem que ouça, para que você não saiba, você fique constrangida e não consiga se defender. E assim eles vão destruindo, num segundo, atingindo áreas da sua autoestima. E o meu credo, minha oração para eles é: alfinetadas deles são inaceitáveis e você precisa sim traçar um bom plano para lidar com isso, para lidar com esse tipo de pessoa. Seja ela o seu companheiro, seja ela alguém que você está conhecendo, seja ela um colega de trabalho, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, qualquer pessoa da sua vida. Eu acredito muito, eu sou muito cristã, eu gosto muito da oração do Pai Nosso, de perdoar aqueles que nos ofendem. Mas eu sou adepta, sim, daquela tática de se defender contra também aqueles que te ofendem, involuntariamente ou não, seja por pura maldade, ou seja, porque a pessoa está num estado emocional tão depreciado que ela nem tem consciência do que está fazendo. Não importa, você não é psicóloga e nem se fosse, você não está numa terapia para tratar essa pessoa. Então, assumir uma posição contra esses sugadores é uma forma de autoestima. É uma forma de prudência, inclusive, na sua comunicação, que deve sim ser adotada para deixar a sua liberdade constantemente em ação. Gente, só de falar disso, essa palavra a gente respira. Eu quero deixar a minha liberdade em ação, não é só na teoria. Você pode ser livre constantemente para ser a pessoa que você é, para gostar da sua vida e de cada momento que sua vida te propicia. Então, o que faz de uma pessoa um vampiro emocional são várias coisas, são vários motivos. Primeiramente, quando criança, geralmente eles assimilam aspectos que são corrosivos dos pais. Um pai que está voltado muito para si mesmo faz um filho se sentir voltado para si mesmo. Então, ele modela esses pais. Ou eles muitas vezes são opostos aos pais, negam atitudes. Então, essa modelagem ela começa na infância. Tem estudos que revelaram que filhos de pessoas abusivas, os pais eram abusivos. Então, isso é um motivo. A segunda explicação envolve energia sutil. Então, às vezes um trauma de infância, às vezes maus tratos, perda, alcoolismo, enfim, são várias situações. E por que eu trago isso? Porque a gente pode ter compaixão por essas pessoas, mas essas feridas causadas por perdas prematuras, elas podem condicionar e assim escoar a vitalidade dessas pessoas que ficam muito deficientes, não conseguem produzir energia e ficam aí escorando na sua energia. E os efeitos, muitas vezes, podem ser inclusive extremos. Quando você visualiza, parece um polvo de tentáculos nessas pessoas ali sugando, se esgueirando em relação aos outros, na direção dos outros, para roubar a energia dessas pessoas. E muitas vezes eles parecem pessoas muito felizes, fazem piadinhas o tempo todo e riem, mas eles riem do outro. As piadas geralmente são para rebaixar pessoas. E o grau de mudança de humor também, às vezes, acontece em pessoas que tornam-se explosivas, tornam-se... O efeito dele pode ser, às vezes, te atordoar, às vezes uma explosão, enfim, podem ser vários efeitos. Mas é muito raro um sugador
querer ele enervar alguém sem estar com um objetivo claro. Ele geralmente lida com a sua emoção e depois ataca. A maioria, como eu disse, age inconscientemente, mas isso não vai fazer com que não drene sua energia. Então, no meu curso, eu falo sobre isso e te ensino a lidar com essas pessoas. Então, o vampiro, ele se prepara sempre para atacar, atiçando seus sentimentos, os sentimentos das pessoas que estão à volta. E aí, ao ser provocada, você geralmente sai do seu ponto de equilíbrio e se torna uma presa fácil. E eu não estou dizendo aqui que você geralmente reage, não. O pior é que muitas vezes é o contrário. Você não reage, você se inibe, você engole. E isso é que destrói sua autoestima. E de todos os vampiros emocionais, aquele que é o narcisista, eles costumam ser os mais prejudiciais, porque eles atacam exatamente na sua emoção. E se você é uma pessoa empática, uma pessoa que tem muita empatia, que tem muita compaixão, é pior ainda, porque você absorve tudo que vem dele. E aí o que eles causam? Baixa autoestima, causa depressão, causa em você uma mentalidade constantemente de vítima, causa em você um medo de se afirmar, um vício constantemente de agradar os outros. Além de que você, se já tem essas características, é uma presa muito fácil para essas pessoas. Por isso que eu trabalho muito a mulher boazinha, para que ela tenha uma personalidade forte e saiba se posicionar. Não estou dizendo que ela é grosseira e não é gentil. Então, este comportamento da mulher boazinha e de vítima atrai muitos vampiros emocionais. E ao se deparar com um vampiro, veja o que você pode aprender. Foi isso que eu fiz. Eu escolhi. Enquanto eu estiver neste relacionamento, eu vou aprender. Eu vou aprender a não ser torturada. Eu vou aprender. Eu não vou me posicionar como uma pessoa ressentida, impotente, como eu estou tentando fazer. Eu vou fazer esse jogo. Então eu ficava me perguntando, como é que essa interação, como é que essa relação vai poder me ajudar a crescer? Onde eu posso me posicionar para crescer? Então, como eu mencionei aqui, cada milissegundo da sua vida, bom ou mal ou indiferente, é uma chance de você se tornar livre emocionalmente, de abrir seu coração. Então, para que você tenha esperança de quebrar esses padrões belicosos, cada uma de nós mulheres temos que fazer a nossa parte. Como essas guerreiras da liberdade, porque uma mulher apaixonante, a primeira coisa que ela tem que ser é uma guerreira da sua liberdade emocional e da sua liberdade financeira. A gente precisa ver nestes vampiros uma oportunidade de recrutar seu mais alto valor e não simplesmente ser um receptáculo da negatividade deles. E aí é que a gente sai dessa situação como rosas perfumadas diante desses Dráculas de alto escalão que sugam sua energia. Você pode sair daí ainda muito mais forte, muito mais linda e perfumada. Então, essa é a atitude que você precisa ter. Se perguntar como eu posso utilizar dessa interação, dessa relação, para me transformar numa pessoa mais forte, numa mulher mais apaixonante e mais poderosa. Como disse, eu quero terminar esse vídeo com uma frase da Eleanor Roosevelt. Ela fala, ninguém mesmo pode fazer você se sentir inferior sem o seu próprio consentimento. Então, não tenha consentimento em relação, não seja cúmplice dessa atitude que te rebaixa, mas utilize disso como uma forma para você aprender. Então, essa é a nossa pílula de sabedoria de hoje, é um trechinho do meu curso, onde eu vou dar a introdução para esses vampiros e eu falo de cada um deles, te ensinando a se livrar de cada um deles. Ou se você tiver que conviver, porque é uma pessoa da sua família, você vai sempre estar bela e sair dessa situação sempre para cima, sempre melhor, inclusive, e deixando o outro com o que é do outro. Na outra aula eu falei de perdão, e esse é o melhor significado de perdão. É não receber do outro aquilo que é dele. Ou se você recebeu, devolve, porque não é seu. A vítima não é a causadora do problema. A vítima é aquela que recebeu o problema. Então, devolve o problema para quem é dono dele. Então, geralmente são pessoas problemáticas. Você precisa a energia, a depressão, a falta dessas pessoas e principalmente a fraqueza delas. Um beijo, bom dia para vocês e exercitem isso. Em qualquer interação com qualquer pessoa. Você não é vítima, você é poderosa. Você pode entrar e perguntar:
como eu posso fazer dessa interação algo que me transforma numa pessoa melhor. Todos os dias, com qualquer pessoa que você encontrar, você pode fazer isso. Um beijo, meninas. Olá, meninas. Bom dia, bom dia.